também. Gente, eu demorei demais para responder algumas pessoas. Então eu vou falar um pouquinho da vida, porque... um minuto só. Essa última semana foi uma semana muito, muito corrida para mim. Assim, de pouco sono e tal. Então eu atrasei para vocês as coisas. A verdade é que... Ih, calma aí. Eu atrasei realmente, mas... Bom, tem o teste hoje, que é um teste que não vale ponto, antes que alguém também leve um susto, que é um teste autoavaliativo, que está disponível lá no AVA. Para quem não conseguiu entrar no AVA, eu passei de novo as instruções hoje pelo SIGA. Na verdade, as instruções estão no Cálculo 1. Esse site aqui é o que vocês precisam olhar, com certeza. Vou até pegar de novo o link aqui, porque tá tudo lá, tá tudo lá. Deixa eu pegar só a informação. Passar o link para todo mundo. Certo. Bom, agora já estamos no YouTube. Deixa eu só atualizar. Preciso atualizar o link lá do departamento. Bom, outra coisa, eu mandei listas de exercício, as minhas listas de exercício, até a parte de limite, só que também recebi uma notícia hoje que tem lista de exercício preparada para o período inteiro já. O professor Roussi Cipolatti, ele disponibilizou. E, bom, vocês já têm lista para o período inteiro. Eu vou continuar mandando minhas listas. Estou minhas listas já feitas, reaproveitando também listas de colegas. E, bom, exercício é o que não falta, porque, importante, coisa que eu falo, gosto de falar, a gente tem a oportunidade de conversar mais quando está em sala de aula mesmo. É importante para aprender cálculo 1, para estudar cálculo 1 é importante fazer exercício. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Alguém perguntou se esse cálculo é unificado. Então, todas as turmas de cálculo 1 da FRJ, não, talvez haja alguma exceção, mas a princípio todas as turmas que o Instituto me oferece diretamente estão seguindo juntas. É unificado esse período. Tá? É isso. Bom, já está atualizado lá o link, mas cabe todo mundo aqui. Então, beleza. Podemos começar com a aula. Bom, também lembro mais uma vez, se alguém usar a câmera ou o voz, estará permitindo que essa mídia esteja disponível. Bom, ok. Hoje nós vamos falar mais sobre continuidade. Tenho aí devendo alguns teoremas, pouca coisa, na verdade. E a gente vai falar de assíntotas. Mais precisamente, eu vou introduzir para vocês o conceito de limite no infinito. Tá? Eu já tinha comentado de assíntotas, tanto verticais quanto horizontais. Foi lá naquele contexto do... gente, por favor, quem não estiver falando, fecha o áudio, por favor. Tá? Não estiver tirando dúvida vocês podem tirar a qualquer momento. Mas no contexto de gráfico, eu estava fazendo alguns exemplos, tal. E eu posso tirar o áudio se ninguém estiver tirando? Licença. Vou botar. Beleza. Continuando, gente. Nesse ponto gráfico, eu apresentei para vocês, mas agora a gente vai ver tudo tranquilo, Vitor. Acontece com todo mundo. Bom, tem então aqui um teorema de continuidade que eu cheguei a mencionar na aula passada, que é o seguinte: se f de x é menor ou igual a g de x, para valores de x próximos de a, então o limite de f de x, quando x tende a A, é menor ou igual ao limite de g de x, quando x tende a A. Se eu tenho, então, um gráfico... Eita, tem que mexer nisso aqui antes. Gráfico de uma função. A gente olha bastante... Eu gosto bastante de olhar para os gráficos, né?
E eu não sei muita coisa sobre as duas funções. Eu só sei que uma passa por cima da outra. Uma nunca vai estar abaixo da outra, na verdade. Tem aqui, por exemplo... Então, tá. Estou mandando ainda com isso aqui. Bom, tem aqui o gráfico de uma função f de x. E eu tenho aqui o gráfico de uma função... Na verdade, está invertido o papel, né? Tem aqui o gráfico de uma g de x. E aqui o gráfico de uma função f de x. Elas podem ou não se tocar em dado momento, mas o que eu sei é que, se eu sei aqui, se eu provei, isso é uma coisa que a gente pode usar, se eu sei que uma função é menor ou igual a outra em valores próximos de a, ou, por exemplo, no caso mais geral, em todos os valores, eu sei que, no limite, quando o x tende a a, os limites vão ser maiores ou iguais. Podem ser iguais, mas nunca vai passar. Bom, ok. Não parece muito útil, por enquanto, esse teorema, mas a gente usa ele no próximo slide. E a gente faz o seguinte. Eu tenho um teorema que diz... O teorema... Calma aí. Ah, sim. Desculpa, gente. Tinha esquecido que eu falo isso aqui também. O mesmo vai valer para limites laterais. Se eu estiver falando do limite lateral à direita, vai valer o mesmo teorema. Se eu estiver falando do limite lateral à esquerda, vai valer o mesmo teorema. Tudo bem? Nenhuma surpresa, nenhum mistério. Certo. Agora sim, o teorema do confronto, que é um teorema que eu fiquei devendo para vocês, e tem coisas, tem funções, tem limites, na verdade. Tem limites que, se a gente não tiver o teorema do confronto, fica difícil de provar. Porque até agora, como é que a gente aprendeu a descobrir, calcular o limite de uma função? A gente pegou, sabia o limite quando x tende a de uma certa função f de x. Eu não sei o limite dessa função. Estava usando bastante o seguinte, que f de x é igual a g de x. Tá ruim, tenta ver. Tá mudo para algumas pessoas, para outras não. Deixa eu ver no YouTube. Consigo ver isso. Certo. Bom, eu vi agora que o YouTube tá normal, tá? Então, se forem assistir pelo YouTube, eu sei que eu não olho tanto por lá, o chat, mas se estiver indo por lá, dá para acompanhar também. E o link está no site do Cálculo. Bom, continuando, se eu tenho que f de x é igual a g de x para todo x diferente de a, nossa, para todo x diferente. Então eu tenho como dizer que o limite, se existe o limite quando x tende a de f de x é igual ao limite quando x tende a de g de x. E a gente usava isso para quê? A gente usava pelo tipo, eu pego um dos limites eu conheço. Por exemplo, se eu conheço a g de x, aí eu identifico que f de x vai a mesma coisa que a g de x em todos os pontos, então é só trocar a expressão. A gente fez isso com, por exemplo, o limite. Deixa eu pegar aqui outra folha. Gente, é um período de adaptação ainda para esse outro programa que eu peguei. Achei que ia ficar mais fácil, mas não sei se fica. Pronto. Beleza. Por exemplo, todas as aulas ficam gravadas no YouTube, sim. Eu estou mandando para o YouTube do Cálculo 1 depois de um tempo, tá? A princípio está no meu YouTube, que eu faço transmissão, mas aí depois eu baixo e ponho no YouTube do Cálculo 1.
Bom, lembrando o que a gente fez na aula passada, a gente queria saber... Eita! A gente queria saber o limite quando x tende a zero de x dividido por x. E a gente sabia que funcionais são contínuas em seu domínio, então eu só preciso substituir. Isso aqui é uma função racional, poderia só substituir zero no lugar de x. Porém, o zero, como dá para ver, não está no domínio de x sobre x. Bom, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Por que não está no domínio de x sobre x? Porque se eu substituir, eu vou estar fazendo uma divisão e isso é legal. Bom, então eu posso identificar aqui x dividido x. Se o x é diferente de zero, eu posso fazer o corte. Bom, x com x, eu tenho que isso aqui é igual a 1, e, portanto, as duas funções vão ser iguais. E esse limite que existe, a gente viu que é o limite da constante. Entra no cubo. Bom, ok. Eu acho que eu vou acabar voltando em outra aula. A gente pode, então, aqui usar... certo. Usado. Pronto. Era onde estávamos. Não, gente, um pouco enrolado só com a adaptação, mas isso o tempo melhora. Bom, eu tenho aqui, então, como usar essa propriedade da igualdade a não ser no ponto para os limites. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível, nem sempre a gente consegue manipular, porque ali o que aconteceu? Eu peguei x sobre x, consegui dividir, beleza, era manipulável. Consegui achar uma função que fosse igual em todos os pontos diferentes de zero. Mas isso nem sempre acontece. Então, a gente tem outro resultado aqui. Se eu tenho uma função, esse também é o chamado teorema do sanduíche, e tem um bom motivo para isso. A função ela fica entre as outras duas para no enunciado. Você pega aqui então. Calma aí. Certo. Bom, você pega então uma função, três funções, sendo que duas delas eu sei o limite da f de x quando x tende a A, e eu sei o limite da h de x quando x tende a A. Ok. E eu sei dessa relação que f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, no entorno de A. Porque se a gente vai estar calculando o limite quando o x tende a A, só vai importar para a gente o que está no entorno do A. Vou apagar isso aqui, gente. Bom, então... Foi mal, gente. Ok. Bom. Enfim. Então, seguindo com a questão, se eu tenho o limite quando o x tende a A da f de x igual ao limite quando o x tende a A da h de x, os dois valores valendo do L, e uma está por cima e a outra está por baixo da g de x, então a g de x tem que seguir o mesmo comportamento. Vamos ver isso no gráfico. Dá um tempo nesse programa aqui que tá muito, muito complicado. Vamos ver no... Calma aí.
Bom, eu tenho a seguinte função. Eu vou pegar primeiro uma função que a gente conhece, que a gente sabe bem que o limite tem um certo argumento. Então, eu vou pegar a função f de x igual a x elevado a cubo, certo? A outra função vai ser x elevado a x elevado a 8. Perdão. Pronto. X elevado a 8. Outra função, x igual a x ao quadrado. Hoje eu estou apanhando para tecnologia. Bom, eu vou fazer o mesmo. Que coisa. Professor, o senhor está colocando todas como f de x, por isso está substituindo. Ah, obrigado. Nossa, verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Certo. Eu vou fazer essa conta com uma função que a gente conhece. A minha f de x vai ser... eu vou pegar do meio e chamar de... da ponta chamar de... Essa eu vou chamar de f. Essa eu vou chamar de h. E essa eu vou chamar de g. Para ficar nos mesmos termos lá do slide. Pronto. 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 Certo. O que acontece nessa função aqui? Quando em torno do x igual a zero, eu tenho o seguinte. Eu tenho a função, esta aqui. A f, calma aí. A g, eu botei na não era do jeito, enfim. A g de x igual a x ao quadrado. Isso aqui está por cima. Está roxa. Aqui eu tenho a função f de x elevado a sexta. E digamos que eu já soubesse, né? O limite quando x tende a zero da fg de x é zero. O limite quando x tende a zero da f de x é igual a zero. E aqui numa vizinhança, e eu peguei essas funções porque o importante é em tudo zero, não em tudo, né? Porque no tudo não necessariamente isso vai valer. No todo, por exemplo, essa função nem sempre uma está por cima da outra na mesma ordem que está aqui. Mas aqui, em torno do zero, vale o seguinte, que... Está travando o áudio. Deixa eu ver. Vou tentar melhorar o áudio. Espero que adiante alguma coisa. Pronto. Vamos ver se agora o áudio melhorou. Vamos torcer. Bom. E aqui eu tenho, no meio das duas, h de x igual a x à quarta. Eu sei, então, que x ao quadrado é maior do que x à quarta, que é maior do que x à sexta, se o x pertence a menos 1, 1. Na verdade, aqui eu tenho menor ou igual. Tá? Se está entre menos 1 e 1. A gente pode provar isso. Bom, baseado nisso, então, eu posso usar o teorema do confronto. A partir dessa informação e dessa informação, dizer o limite, quando x tende a zero, de h de x é igual a zero. Tá, mas eu peguei um exemplo chato. Vamos voltar lá para o slide para ver se tem alguma coisa mais emocionante. Então, voltando para os slides. Tem aqui. Certo. O primeiro exemplo que eu pego é g de x igual a... Esse é clássico. G de x é igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. E eu quero saber qual o limite quando x tende a zero de g de x.
Primeira coisa, eu posso cortar esse x com esse x ao quadrado? A princípio não, eu não faço ideia. Depois a gente vai até descobrir que tem, ainda nessa aula, um resultado que ajuda a gente a manipular seno e x multiplicando, dividindo, essas coisas, tá? Mas a princípio não. A princípio não tem o que a gente fazer aqui. O que tem a gente fazer é o seguinte. Bom, seno de x, de 1 sobre x. Aqui está em inglês, né? Sim, mas é seno. Bom, eu sei que o seno de qualquer número que seja, está entre 1 e menos 1. Correto? Inclusive, de qualquer número que exista. O seno, a imagem do seno é o intervalo menos 1 a 1 fechado. Ok. Então vale essa propriedade. Inclusive vale se eu tiver aqui 1 sobre x. O que não vale só é se x for igual a zero, porque aí não existe o valor da função nesse ponto. Mas a gente está aqui falando de limite, então não importa se existe no x igual a zero ou não. Só importa que nas proximidades existe. Para todos os outros pontos existe. Ok. Bom, então eu quero analisar a função x ao quadrado. Eu posso multiplicar dos dois lados dessa desigualdade x ao quadrado. X ao quadrado que sempre é positivo ou igual a zero. Então não vai trocar as direções das desigualdades. Eu fico com menos x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a x ao quadrado. Tudo bem? Então, eu tenho agora que a minha função g de x está entre duas funções das quais eu conheço o limite quando x tende a zero. Deixa eu diminuir ainda. Bom, eu sei que não, gente, de novo. Haja paciência. Se eu tenho menos x ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x, eu preciso ver agora os limites quando x tende a zero das duas funções, da função que está por cima e da função que está por baixo. Bom, o limite quando x tende a zero. Esse a gente sabe calcular, a gente aprendeu já como fazer isso, né? Limite quando x tende a zero de x ao quadrado. Bom, x ao quadrado é um monômio, é um polinômio de um termo só. Diretamente a gente já sabe que é só substituir, é uma função contínua. Então isso aqui é zero ao quadrado, que é igual a zero. A mesma coisa vale para o limite quando x tende a zero de menos x ao quadrado. O que vai acontecer? O sinal vai cair para fora, menos limite de x ao quadrado. O limite de x ao quadrado é zero, menos vezes zero. Menos 1 vezes zero é o zero mesmo. Ok. A gente tem igualdade entre esses dois limites, é o chamado L, nesse caso. Então, por consequência, a gente tem que o limite quando x tende a zero de g de x é igual a zero. Dúvida aqui? Professor, Alguma? Sim, fala. o teorema do confronto ele vale para limites laterais? Sim, sim, vale. Vale para os limites laterais. Bem perguntado. Bom, vamos ver o que aconteceu com essa função em específico? Vou dar uma olhada lá no gráfico. Vou pegar agora, minha função de cima vai ser x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Aliás, antes, eu gostaria de comentar da função 1 sobre x, tá? Deixa eu tirar os gráficos delas para não dar spoiler. Seno de 1 sobre x. E aqui, perdão. Essa aqui é a que eu quero usar, h de x. E caramba. H de x é essa e menos x ao quadrado é essa.
Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês como é que a função, a cara da função L de x igual a seno de 1 sobre x. Nossa, que loucura. O que acontece com essa função? Por que é importante para mim mostrar essa função para vocês que estão entrando no cálculo 1 agora? Porque essa aqui é uma função que, bom, o que acontece quando o x chega perto de zero com essa função? Vamos pensar um pouco. O seno de 1 sobre x. Será que tem alguns valores de x aqui perto que a gente conhece? Digamos que eu pegue x igual a 2 sobre π. Então, se eu tiver x0 igual a 2 sobre π, então o seno de x0... Opa, seno não, né? O seno de 1 sobre x0 vai ser igual a seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então eu tenho um ponto aqui que é igual a 1. Se eu pegar x1 igual, em vez de π sobre 2, eu pego 2π, 2 sobre 3π, um número menor ainda, então, aqui, né? O que vai acontecer com o seno? Vocês podem pensar, vai dar menos 1. Se eu pego 5 sobre 2, e assim por diante, se eu pego 2 sobre 5π, x2 igual a 2 sobre 5π, eu tenho mais um ponto aqui em que a função vale 1. Se eu pego x3 igual a 2 sobre 9π, eu tenho mais um ponto perto de zero no qual a função vale 1. Então, eu posso chegar muito perto do zero, com valores que sempre valem 1, da minha função L de x. Concordam com isso? Que eu sempre posso chegar muito perto do zero com um xn, escolher um xn muito perto do zero, que a função L de xn vale a 1. Por quê? Porque é só eu inverter os valores de π sobre 2 mais 2π. Se eu pegar o inverso desses caras, que podem ir até infinito, na verdade 2πn, né? Se eu pego o inverso desses caras, de caras dessa forma, indo até infinito, pronto, eu consigo sempre valores em que seno de 1 sobre x vale igual a 1. Por outro lado, a gente tem sempre gente aqui que o x vale exatamente zero. O seno de 1 sobre x vale exatamente zero. Se eu pego, por exemplo, deixa eu limpar aqui. Ainda estou falando da função L de x igual a seno de 1 sobre x. É uma curiosidade, mas que eu acho que é importante. Não importante em termos de avaliação, mas importante para o conceito mesmo. Eu tenho aqui seno, se eu calcular seno de 1 sobre π. Bom, já sabemos. Vai dar zero. Seno de 1 sobre 2π. Vai dar zero. Opa, perdão, gente. É L, né? Que besteira estou falando? Aqui não é seno, aqui é o L. Porque o L vai ser o L que vai inverter, e aí eu vou calcular o seno de π, o seno de 2π. Por aí vai. Então, eu vou ter sempre pontos aqui. L de 1 sobre nπ vai ser quanto? Vai ser seno de nπ. Seno de nπ, para n natural, claro. Seno de nπ é igual a zero, sempre. Então, eu vou ter sempre pontos aqui se aproximando de zero. Agora, por que eu estou falando disso? Eu estou falando por quê? Porque qual é, então, o limite quando x tende a zero da seno de 1 sobre x? Bom, lembram lá do limite lateral, né? Se eu tivesse um limite lateral por um lado valendo uma coisa e um limite lateral pelo outro lado valendo outro valor, o limite não existe. Mas agora a gente tem um caso em que nem os limites laterais existem, porque eu me aproximo sempre, posso chegar muito perto do zero, muito perto, quão perto eu queira,
Como perto eu queira, pode ser por um cara com tamanho 1 sobre nπ, com um n tão grande quanto eu queira, qualquer n, qualquer número natural, vai ter um cara aqui, 1 sobre nπ, pertinho do zero, que o L de x vai valer zero. Por outro lado, vai ter um cara aqui, dos ímpares, que vai estar muito perto do zero e que vai valer 1. Então, não existe um limite. Por quê? Porque eu tenho pontos vários, nem no limite lateral existe, porque eu não posso dizer que quando a função chega perto, quando o x chega perto do zero, a função tem um certo comportamento, que ela não tem, ela não se comporta. Ela simplesmente se espalha por todos os pontos, e à medida que chega por perto do zero, ela faz isso. Faz sentido que seno de 1 sobre x seja assim? Bom, se a gente olhar para... Rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Se a gente olhar para a função m de x igual a seno de x, e se a gente olhar para a função... Tá, mais uma. N de x igual a 1 sobre x. Bom, o que a composição dessas duas funções vai fazer? Quando o x está muito perto do zero, a 1 sobre x ela vai jogar o x mais longe do zero, para perto de infinito. A gente viu isso, o limite quando o x tende a zero pela direita da 1 sobre x é mais infinito. Vai fazer o valor da 1 sobre x crescer indefinidamente. E aí o seno de 1 sobre x vai crescer indefinidamente e cada vez mais rápido. E, bom, essa rapidez é uma coisa que a gente vai falar depois na hora de comentar sobre o derivado. Outra parte do curso. Mas essa velocidade faz com que a composição das duas funções seja essa coisa louca aqui. Eu queria falar dessa função principalmente por isso, porque não existe o limite quando o x tende a zero, nem pela direita, nem pela esquerda. Não existe. E é uma função que é limitada. Não estou querendo dizer que o limite vai para mais finito, menos finito. Não. Simplesmente não existe. Mas enfim. Vamos voltar. Fala assim. Se você pensasse no arcosseno, também seria a mesma coisa? Arcosseno. Ah, não. Porque Então. o arcosseno, ele tem um limite também. Tipo, assim como a função seno e a função cosseno, a inversa tem um limite. Só que o limite dela... Não é limite, mas ela tem um intervalo fixo, né? O intervalo da inversa, se eu não me engano, é diferente da que a gente conhece seno e cosseno, né? E aí, como é que funcionaria o comportamento Sim. dela caso a gente aplicasse o teorema? Sim. Vou limpar aqui bom, pegar um seno de x, tá? Para a gente definir rapidinho, essa pergunta passa bem rápido, na verdade. Para a gente definir a inversa de uma função, então eu preciso restringir ela a um certo domínio onde ela não vai repetir o mesmo valor. Esse domínio é entre menos π sobre 2 e π sobre 2, como a gente conhece do seno. Tá? Só tirando a dúvida. E a imagem desse domínio pela função seno de x é menos 1 a 1. Lembra que a gente inverteu função? A gente inverteu função e fez o quê? Fez uma reta identidade e a gente refletia o gráfico da função em torno dessa reta identidade. Então, eu vou fazer de vinho aqui o meu esboço de inversa da seno de x, que no caso é o arcseno, né? Bom, vou pegar até aqui 3, esboço, tá? Vou estar invertendo com relação a... E bom, vai de que ponto até que ponto, né? Se a imagem ia de menos 1 até menos 1, agora é o contradomínio, é o domínio que vai de menos 1 a 1. E, bom, se o domínio ia de menos π sobre 2 a π sobre 2, agora é a imagem que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aquela situação estranha do seno de 1 sobre x, ela acontece por compor 1 sobre x, que faz com que
Em vez de eu estar variando em x para avaliar o seno, eu vou estar variando numa expressão que depende de x, mas que o x varia de forma muito rápida e de uma forma diferente. E aí depois a gente olha que taxa de variação é essa, né? A gente vai falar de derivada em outra aula, mas que velocidade é essa? Mas aquele comportamento estranho não tem a ver com simplesmente ser o inverso, porque eu não estou falando do inverso do seno, né? Mas, bom, se é um intervalo diferente, só lembrando a vocês aqui como é que inverte uma função no gráfico, graficamente. Inverter na fórmula, analiticamente é mais tranquilo, né? Porque a gente simplesmente vai manipulando para tentar isolar. Mas tirei a dúvida, espero. Bom, valeu. ok. Agora, voltando, bom, o que acontece com essa função seno de 1 sobre x? Se eu multiplico por uma função x ao quadrado, função x ao quadrado. De novo, eu fiz alguma besteira, eu não sei do que está. Deixa eu então pegar fx. X igual a x. Ok. Bom, ok. Se eu pego, então, uma função que está sempre entre menos 1 e 1, que é o caso da seno de 1 sobre x, porque o seno de qualquer ângulo está entre menos 1 e 1. Bom, sendo esse seno entre menos 1 e 1, e eu multiplico por um valor que vai para zero. Bom, se eu multiplico um número limitado por um número que vai para zero, bom, isso a gente depois fala com mais formalidade, mas se eu multiplico um valor limitado por um valor que vai para zero, o que acontece é que o produto vai para zero. Então, se eu tenho o seguinte, se eu tenho o seno de x, o seno de 1 sobre x está entre 1 e menos 1, ou seja, é um valor limitado. E eu multiplico dos dois lados. Bom, é exatamente o que a gente fez lá nos slides, né? Se eu multiplico dos dois lados por um cara que vai para zero, como é o caso dessa parábola aqui, então eu vou ter menos x ao quadrado, menor ou igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x, menor ou igual a x ao quadrado. Bom, esses dois aqui, pelo teorema confronto, na verdade, sem precisar do teorema confronto, esses dois aqui a gente sabe que quando o x tende a zero, eles tendem a zero. X ao quadrado, menos x ao quadrado tende a zero quando x tende a zero. E quando o x tende a zero, o x ao quadrado também tende a zero. Ok. Bom, o que acontece com o produto aqui é o seguinte. Cadê? Eu não escrevi? Bom. X ao quadrado. Seno de 1 sobre x. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. 1 sobre x esse que estava sempre entre menos 1 e 1. Agora multiplicado por uma outra função vai ficar entre o negativo da função e o positivo da função. Engraçado, né? Estava entre menos 1 e 1, multipliquei por uma função. Ficou entre menos essa função, x ao quadrado, e o valor dessa função. E agora, x ao quadrado e o menos x ao quadrado estão como se comprimindo as x ao quadrado seno de 1 sobre x para que valha o limite no zero. Por isso a gente chama de teorema do sanduíche, porque é como se eu tivesse aqui um dos pães, aqui outro pão, e aqui no meio a carne, queijo, não sei. Eu estou comprimindo de forma que não dê para fugir dali, né? Os dois limites estão indo para o mesmo valor, então a função que está no meio não pode fugir disso. Tudo bem? Ficou claro isso? Alguma dúvida? Vocês podem falar assim. Não. Bom, ok. Vou então voltar para a aula nos slides. Bom, a gente vê agora outro exemplo.
Eu não sei se eu vou... não vou ficar tanto nesse exemplo quanto eu fiquei no anterior. Mas se deu para entender bem o anterior, então valeu a pena. Bom, agora a gente tem outro exemplo aqui. Vale até a pena sim, a gente olhar aí depois. Que é o seguinte. Alguém tinha perguntado se o teorema do confronto vale também para limites laterais e vale. A gente vê aqui. G de x é igual a raiz de x exponencial de seno de π sobre x. Que troço horrível. Como é que eu resolvo isso? Bom, se eu fosse só partir para manipulação algébrica, talvez ficasse muito complicado. Mas se eu conseguir ver que, na verdade, isso aqui é sempre um valor limitado, multiplicado por outro valor que vá para zero, eu já tenho uma solução. Então, é o caso aqui. A gente tem o seguinte. Deixa eu pegar uma folha. A gente tem o seguinte. Que... Nossa. Tá. Se eu tenho que... Desculpa, gente, esse... É bom que aí não fica muito corrido, né? Dá para acompanhar. Sem ficar corrido. Vamos ver pelo lado bom. Ok. Deixa eu até ver qual era a função. Bom, raiz de x vezes exponencial de seno de π sobre x. Ok. Então, eu tenho raiz de x vezes exponencial de seno de π sobre x. Quero agora tentar ver, bom, como é que essa função se comporta quando x tende a zero. Primeira coisa, eu posso simplesmente substituir, porque o primeiro instinto que vocês têm que ter, na verdade, é ver, pô, será que essa função eu posso simplesmente pegar, bom, se isso aqui é g de x igual a isso aqui, então eu posso simplesmente pegar g de zero, porque eu quero calcular o limite quando x tende a zero, pela direita, de g de x. Bom, quando o g de zero está definido, raiz de zero existe, beleza, mas exponencial de seno de π sobre zero, aí eu vou ter um quociente por zero, não posso. Ok. Então, não existe. Ok. Mas, bom, tem que ter algum jeito. Eu posso ver, então, o que acontece com a exponencial de seno de π sobre x em torno de zero. Na verdade, o que ajuda mesmo a gente é o seno de π sobre x. Eu sei que seno de qualquer número, inclusive de π sobre x, são números, né? Quando eu substituo o valor de x, está entre menos 1 e 1. Ok. Se eu sei disso, então eu sei que a exponencial de menos 1 é menor ou igual à exponencial de seno de π sobre x, que é menor ou igual à exponencial de 1. Ok. Então eu tenho valores que estão entre exponencial de menos 1 e exponencial. E se eu multiplico dos dois lados por raiz de x, eu tenho o quê? Eu tenho raiz de x, exponencial de menos 1, menor ou igual a raiz de x vezes a elevado a seno de 1 sobre x, de π sobre x, que é menor ou igual a raiz de x a elevado a 1. E aí pronto. O que acontece? Agora a gente tem teorema do confronto prontinho para ser usado. Aqui está a minha g de x. Eu sei que ela está entre duas outras funções cujos limites eu conheço, quando x tende a zero. E bom, eu conheço por quê? Porque o limite quando x tende a zero de raiz de x vezes uma constante é igual à constante do lado de fora, elevado a menos 1, vezes o limite quando x tende a zero, pela direita, nesse caso, tá? Que é quando existe também. Quando x tende a zero, pela direita de raiz de x,
E, bom, raiz de x é uma raiz, então é uma função contínua nos pontos de seu domínio. Se lembram disso? Isso tem que ser importante. Isso é importante. Raiz é uma dessas funções contínuas em seu domínio. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e substituir. Isso aqui é exponencial de menos 1 vezes raiz de zero, que é zero. O mesmo vale aqui para raiz de x e número de Euler. Pronto. Então, os dois limites vão para zero, usando o teorema do confronto. Pelo teorema do confronto, o limite quando x tende a zero pela direita da g de x é igual a zero. Alguma dúvida? Deixa eu aproveitar e olhar. Bom, ok. Na verdade, eu acho que o YouTube fechou aqui. Tá todo mundo aqui, eu acho. Professor, Sabe, gente? uma pergunta. Sim, Por que você tem que usar limite lateral? Tem que usar limite lateral nesse caso porque o limite pela esquerda não existe. Então, bom, na verdade, teoricamente eu posso usar sim o limite. Teoricamente eu posso usar limite quando raiz de x quando x tende a zero de raiz de x. Mas, bom, do raiz de x vezes a elevado a menos 1. Vai ter um resumo sobre ele quando entrar em log natural? Eu não entendi. O número de Euler, tá. Um resumo sobre o número de Euler. Bom, o principal que vocês têm que saber por enquanto do número de Euler é que o logaritmo natural do número de Euler é igual a 1. A princípio, principal é isso. O número de Euler ele vai apresentar propriedades interessantes com limite, um limite que na verdade eu nem sei se está no lançamento desse ano, eu tenho que averiguar, e com derivada. Na derivada o número de Euler faz a festa, mas fora isso, as outras propriedades que você tem que retomar e tal, do pré-cálculo, são propriedades da potência e do log em geral, tá? O importante sobre o número de Euler em específico é isso aqui, que o número de Euler tem logaritmo natural igual a 1. Bom, ok. Eu tirei a dúvida de todo mundo, eu não sei se eu pulei alguém. Bom, ok. Certo. Essas canetas. São documentos de tamanho diferente, por isso que confundindo. Bom, ok. Agora eu tenho o teorema do valor intermediário. Outro teorema de continuidade. E esse teorema ele fala da existência de um ponto dado uma função contínua. Eu acho muito interessante ele. Um outro jeito de escrever popularmente, na verdade, seria esse aqui. Até um relógio quebrado marca a hora certa. 2 vezes ao dia. Não sei se já ouviram essa expressão. 2 vezes ao dia. Bom, o que diz essa função aqui é o seguinte. Eu tenho uma função contínua no intervalo AB, fechado. E eu sei que, bom, ou a f de A é menor ou igual a f... É menor, estritamente, perdão, porque elas têm que ser diferentes, tá? Erro aqui. Ou a f de A é estritamente menor do que B, ou a f de A é estritamente maior do que B. Dadas essas duas situações, a gente tem que... Bom, se eu tiver qualquer ponto entre f de A, qualquer valor entre f de A e f de B, então a função vai ter que cruzar esse valor com algum C. No gráfico, o que isso queria dizer? O que isso querer dizer? Eu tenho aqui o gráfico da função, finge que é uma reta, entre o ponto A e o ponto B. E ela é uma função contínua. O que está me dizendo... Bom, se eu fosse perguntar para vocês, como é que é o gráfico de uma função contínua?
vocês poderiam dizer, é um gráfico que não sai do papel. Na verdade, eu perguntaria isso para a turma se eu estivesse no quadro para alguém responder. Mas eu não tiro a caneta do papel, não tiro a caneta do quadro enquanto eu desenho. Senão, eu poderia fazer isso aqui. Tiro aqui, aí ela continua aqui, continua aqui. Isso deixa de ser uma função contínua. De uma função. Ok. Sendo uma função contínua, o que me diz esse teorema, o teorema do valor intermediário? Tá, eu vou pegar esse caso aqui, em que f de A é menor ou igual a f de B, tá? No caso é menor, estritamente menor, tá escrito errado. Bom, eu pego então aqui o valor de f de A. Mais alguém está travando? E aqui eu tenho o valor de f de B. Não, ok. Então, eu sei que a minha função ela passa por esse ponto, o gráfico da função, a f de A. Ok? Enquanto também passa pelo bf de B. Tudo bem? E aí, tem um cara, qualquer cara, na verdade, qualquer valor que eu pegar entre f de A e f de B, ou seja, qualquer L entre f de A e f de B, qualquer número aqui no meio. Isso aqui, por exemplo. Qualquer número L aqui vai ter um número C entre A e B correspondente a ele, tal que a função valha L nesse ponto C. Existe algum, eu não sei qual, mas existe algum ponto entre A e B, tal que f desse ponto é igual a L. Então, digamos que aqui eu esteja desenhando minha função, é uma função contínua. Pode aumentar o som no YouTube. O som... Bom, eu posso falar mais alto, mas o som no YouTube eu não faço ideia de como mexer. Eu posso falar mais alto, sem problema algum, tá? Bom, caso alguém esteja com o volume muito alto, por favor, diminua o volume. Não tem problema nenhum. Bom, a gente tem, então, para algum valor entre A e B, a minha função vai valer L. O que vai me dizer esse teorema é isso. Que é uma função contínua, então eu não tiro a caneta do papel, eu não tenho como, então, passar, digamos, pela linha horizontal y igual a L, sem atravessá-la. Se eu quero ligar o AF de A ao o BF de B, uma hora eu vou ter que atravessá-la. Nesse momento que eu estou atravessando ela, eu tenho o ponto C, que é o que a minha função diz. O teorema diz. O teorema ele não fala de qual ponto C é o tal ponto para o meu valor L, para o qual vale essa função. Mas existe algum. Por isso que eu disse aquela frase. Até o relógio quebrado a certa hora, pelo menos 2 vezes ao dia. Porque, bom, digamos que eu tenho um relógio que está quebrado em um certo horário. E as horas elas passam por ele. Em algum momento do dia, por ser uma função contínua, a função que que leva o tempo à posição dos ponteiros no relógio, por ser uma função contínua, vai ter uma hora que a posição certa de um relógio, a posição ideal de um relógio, vai estar batendo com a posição que o relógio ficou parado, quebrado. Então, o que vai me dizer é isso. Se eu vou percorrer as 24 horas e ele está travado, por exemplo, meio-dia e 57, em algum momento, nesse caso a função o meio-dia, vai levar ao meio-dia e 57 nele mesmo, em algum momento a hora vai estar passando pelo horário que ele está marcando, o relógio quebrado. Tudo bem? Deu para entender bem? Professor, eu tenho uma pergunta. Sem dúvida, pode falar. Esse ponto C, ele tem que estar automaticamente entre os pontos A e B ou ele pode estar contido em A e B? Pode ser o A ou pode ser o B, você pergunta. Então, E se eu tenho se isso aqui é estritamente maior, então deixa eu apagar essa bagunça. Bom,
É porque teve uma coisa que eu escrevi errado, né? O problema também foi esse. Mas se eu tenho que isso aqui é estritamente maior ou estritamente menor, então todos os pontos que estão aí no meio para o L vão ter que passar... vão ter que o meio... Se eu tenho estritamente menor... Pronto. É porque agora com o resultado certo, eu acho que a gente pode discutir melhor. Se eu tenho que o L não é nem o F de A e nem o F de B, então F de A não pode ser L, porque vai ser outro cara. F de B não pode ser L, porque vai ser outro cara, que é maior que L. Então, o ponto C tem que estar entre o A e B. Não pode ser nem o B, nem pode ser o A, porque o A já é alguém que é menor do que L e o B já é alguém que é maior do que L. É isso. Tudo bem? Entendi. Mas, bom, Obrigado. o enunciado escrito de forma errada, ele podia levar a uma interpretação errada mesmo. Alguém perguntou, nesse caso, a analogia do relógio é em relação ao ponto C? Ah, boa pergunta. No caso, eu tenho uma função que leva... No caso do relógio, né? Boa pergunta, fazer a analogia. Eu teria uma função identidade que leva a hora certa, a hora da realidade, ao relógio, à posição de um relógio normal. A posição que o relógio marca. Seria uma reta, por exemplo, que aqui vai aumentando de 0 até 24, com os decimais representando os minutos, e aqui também de 0 até 24, só que eu tenho um relógio quebrado. Se ele está quebrado, então ele está travado em uma das posições. Então o relógio quebrado seria o L, tá? Relógio quebrado. Se ele está travado numa das posições, o que eu estou dizendo é o seguinte: da hora 0 até a hora 24, vai ter algum momento em que o horário vai ser igual ao horário que ele está marcando, o horário que ele está travado. Então, vai ter algum momento aqui, o momento C, em que, bom, essa função que leva horário em relógio vai corresponder a levar o horário certo ao ponteiro quebrado do relógio. Deu para entender? Me enrolei um pouco, mas acho que ok. Beleza. Nada. Bom. Ficou claro, então, esse teorema do valor intermediário. Para que a gente vai usar ele? Para a existência de algumas coisas. E eu vou adiantar para vocês uma utilidade desse teorema na vida profissional. Sim, não sei de todo mundo porque eu não sei qual é o custo de cada um. Mas uma utilidade desse teorema, não vou dizer na vida profissional. Vocês vão ver com certeza, quem for fazer cálculo numérico vai ver uma aplicação desse teorema do valor intermediário. Que é a seguinte. Eu tenho, vamos lá no gráfico. Certo. Deixa eu apagar essas funções, tem muita função aqui. Eu pego uma f de x, que é igual a menos x elevado à sétima, mais 4x ao cubo, menos 2x à quinta, mais x ao quadrado. Menos 1. Pronto. Tem aí bastante... Tem um polinômio complicado, pelo menos. E eu posso dizer... Bom, digamos que a gente esteja procurando raízes desse polinômio. Tá? Então, eu quero saber a resposta para a pergunta que é f de x igual a 0. Quem é x? E, bom, a gente pode ver aqui do gráfico que tem pelo menos 3 pontos. Tem 3 pontos em que x vale 0. Mas digamos que eu queira saber para um x em um certo intervalo.
entre 0 e 1. Bom, perguntas se uma função é igual a zero são perguntas que acontecem muito porque a gente consegue estudar máximos e mínimos das coisas a partir de igualar uma certa função a zero. No caso, a função derivada que a gente ainda vai aprender. Estou falando bastante dela porque essa semana mesmo a gente vai comentar. Bom, mas então igualar a zero é uma ferramenta. Igualar a zero é uma pergunta que responde também a pergunta de achar máximos e mínimos de coisas. E achar máximos e mínimos de coisas pode ser, por exemplo, o que vai fazer com que o Google Maps ou o Waze dê para você a melhor rota entre 2 pontos. Ou, bom, enfim, eu acho que posso dar inúmeros exemplos, mas sim, problemas da vida são resolvidos assim. A gente quer saber qual é o melhor jeito de fazer uma coisa, o jeito mais rápido, o jeito... E aí por aí vai. Bom, então, saber raízes de função é uma coisa interessante. Eu tenho aqui uma função que eu não consigo manipular ela algebricamente, pelo menos eu não consigo, se alguém aí conseguir, maravilha. Mas eu não consigo manipulá-la algebricamente para achar uma raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o teorema do valor intermediário. Eu sei que f de 1 é igual a 1. Pelo gráfico eu estou interpretando isso, mas se não me engano, isso vale. Menos 1 mais 4, menos 2, mais 1, menos 1. Vai dar 1, exatamente. E eu sei que f de 0 é igual a menos 1. Também pelo gráfico, mas vale aqui, né? Menos 1. Ok. Tudo bem? Então eu sei que tem um valor aqui, eu tenho um valor aqui, para os quais eu sei que... Não. Eu posso... Ah, sim. E a outra coisa importante é f de x é contínua. Porque é um polinômio. É contínuo em todo o seu domínio. E o domínio de um polinômio é sempre... De um polinômio é sempre todos os números reais. Beleza. Vale que ela é contínua, em particular, entre o ponto 0 e o ponto 1. O teorema do valor intermediário vai me dizer o seguinte. Deixa eu mudar a cor. TVI... Ah, caramba. TVI diz que... Bom, eu sei que 0 está entre menos 1 e 1. Posso escrever que 0 está entre 1 e menos 1, né? Mas o menos 1 é f de 0. É a função aplicada no 0. Enquanto 1 é a função aplicada em 1. Ok. Então eu sei que o 0 é um valor que está entre dois valores da função contínua. Está me soando já a teorema do valor intermediário, certo? Existe, pelo teorema do valor intermediário, um C pertencente ao aberto 0,1, ou seja, estritamente entre o 0 e o 1, tal que f de C é igual a 0. Porque, bom, se eu pegar o L para fazer as vias, para o 0 para fazer o papel de L nessa expressão, no teorema do valor intermediário, eu sei que existe um ponto C entre o A e o B, no caso o 0 e o 1, tal que f de C vale L, ou seja, vale 0. Tudo bem? Bom, então, existe algum ponto aqui no meio. A gente sabe muito bem disso pelo gráfico. Mas eu vou cortar o intervalo ao meio. Vou pegar aqui ponto meio. Eu posso calcular facilmente f de meio. Vou fazer isso através do computador. F de 0,5. Dá um número negativo, tá? Importante saber disso. Beleza. Então dá um número negativo. Pelo gráfico a gente vê isso, certo? Deixa eu pegar outra cor. Eu sei que f de meio é igual a menos 0,32 alguma coisa. Tá bom, é um número negativo. Então eu tenho um número negativo aqui e um número positivo aqui.
E eu sei que o zero está entre os dois. Olha só que interessante. Então, eu sei que existe um número entre meio e zero, tal que... Bom, eu posso atualizar isso aqui, né? Existe C entre meio e zero. Deixa eu apagar isso aqui. Tal que... Meio e 1, perdão, tá? Meio e 1. Então, aqui está o ponto meio e aqui está o ponto 1. Existe um ponto entre meio e 1, tal que f de c é igual a zero. Bom, eu restringi. Eu tinha um intervalo de tamanho 1, agora eu tenho um intervalo de tamanho meio. Se eu cortar de novo ao meio o tamanho do intervalo, se eu pego aqui o ponto 3/4, eu posso calcular o valor da função em 3/4, ver o que acontece. F de 3/4, então f de 0,75. Vai dar um número positivo. Bom, sendo um número positivo... Cadê a cor? Aqui, cor. Então, eu sei que entre esse valor aqui, meio, e esse valor 3/4, existe algum ponto aqui no meio em que a função vale zero. E assim por diante eu posso aproximando, 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 até eu restringir. Ah, eu tenho uma raiz da função nesse intervalo aqui de tamanho 1 sobre 2 elevado a 10, por exemplo. Tamanho bem pequeno. E aí eu achei uma aproximação boa para a raiz da função. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui não costuma se dar no cálculo 1, mas eu acho que é um bom exemplo de para que serve o teorema do valor intermediário. E, na verdade, já fazer exercícios de teorema do valor intermediário um depois do outro várias vezes. Alguma dúvida? Esse é o chamado método da biseção. É um método numérico, ou seja, se baseia em você fazer cálculos no computador baseados nos números mesmo, não em símbolos. Que a gente usa símbolos, por exemplo, para resolver um polinômio, se a gente fosse resolver algebricamente, a gente usaria símbolos. Mas a gente aqui está usando números, aproximação dos computadores mesmo. É um método numérico que serve para achar raízes de funções. Não é o método mais rápido, não é o mais eficiente, não é o, talvez o melhor. Serve em várias situações, o que é ótimo, mas eu acho que é um bom começo para vocês conhecerem. Bom, vamos voltar então para cálculo 1, né? Se a gente foi lá em cálculo numérico, vamos voltar. Pés no chão, pés no chão. Quando percebe-se que está suficientemente próxima? Boa pergunta. Bom, a questão é a seguinte, eu consigo sempre diminuir o intervalo pela metade. Então, eu vou sempre dizer, olha, está dentro desse intervalo pequeno. Dizer o suficientemente próximo, então eu posso dizer, se está suficientemente próximo de zero o valor da função, aí vai depender de outras características da função, inclusive a derivada. Tudo tem a ver com a derivada, né? Mas se está suficientemente próximo de zero. Mas se está suficientemente próximo da raiz da função, é só a gente saber que eu reduzi o intervalo, então está ali no meio. É como se eu fosse tirando os espaços que ele pode correr. Não pode mais por aqui, não pode mais por aqui, não pode mais por aqui. Vou reduzindo até ficar no cubículo. Ali está a minha raiz. Não sei qual daqueles pontos é. Existem infinitos pontos dentro de um intervalo, mas eu sei que está ali no meio. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Limite do infinito. A aula de hoje eu ia falar de assíntotas. Então, bom, se eu tinha já falado de limites infinitos, agora eu falo de limites no infinito. Através dos limites no infinito, estudamos o comportamento das funções para valores arbitrariamente distantes. Grandes, positivos ou negativos. Distantes de zero, tá? Foi um erro de digitação. Era distantes de zero ou grandes. Eu não sei o que eu ia resolver apagar, tá? Bom. Eu falei de um exemplo, quando eu defini limite, que era, na verdade, um limite no infinito. Porque eu acho que é o jeito mais fácil de a gente ter o primeiro contato com o conceito de limite, é a gente olhar para o futuro distante, coisas que devem acontecer. Qual é a tendência?
Que no caso era, se eu pegasse uma pizza, dividisse ao meio, eu como o primeiro pedaço, primeira metade. Aí outra pessoa come a metade na metade, outra pessoa come metade na metade na metade, e assim por diante. E o conceito era o seguinte: todo mundo ia comer alguma coisa, porque eu ia precisar de infinitas pessoas para acabar com a pizza. Mas se eu realmente fosse olhar para um tempo muito distante, por mais que eu nunca fosse chegar a 0 pizza, já que eu não tenho infinitas pessoas, se eu fosse olhar para um momento muito distante, o tamanho do pedaço de pizza que teria sobrado seria tão pequeno que eu diria, nossa, isso é desprezível. Pelo menos para o meu conceito de desprezível. Isso para o meu apps não é suficiente que isso seja muito próximo de 0. Então eu digo o seguinte: eu tenho uma função no tempo. Ah, caramba. Nossa. Bom, você tem uma função aqui que diz a pessoa. Eita, pessoa. E o tamanho da pizza que sobrou. Tamanho. Pizza. E bom, a primeira pessoa tem um valor, outra tem outro tem outro, por aí vai. A primeira pessoa começa com o tamanho de pizza, a segunda já é pela metade, a outra pela metade, a outra pela metade, a outra pela metade. E conforme eu vou andando, quantidade de pessoas, conforme a quantidade de pessoas aumenta, conforme o número de pessoas n vai para infinito, o tamanho da minha pizza, o t de n, vai para 0. Já não sobra praticamente nada. Eu posso dizer, é desprezível. Abaixo de um tamanho que eu chamo de epsilon, abaixo de um átomo eu não considero que é uma pizza, sei lá. Então, eu tenho aqui um valor tão próximo de 0 que eu falo, não, se chegar ali tão perto de 0 quanto esse valor, então eu aceito. Já outra pessoa pode ser mais exigente, não. Eu aceito pizza até um elétron, por exemplo. Mas conforme eu vou diminuindo o tamanho, conforme na verdade vai passando o tempo e as pessoas vão comendo, eu vou diminuindo o tamanho. E esse comportamento no infinito, ele tende a 0, o tamanho da pizza. Bom, da mesma forma, eu tenho uma outra história que é a seguinte. Eu tinha um cara. Eu vou desenhar uma pessoa mesmo. Beleza. Eu tinha uma pessoa que queria andar 1 metro. Na primeira hora, ela andou meio metro. Na segunda hora, ela andou metade do que faltava. Então, ela andou meio metro, mais 1/4 de metro. Ela andou até aqui 3/4 de metro. Depois ela andou metade do que ainda faltava. Então ficou aqui 7/8 de metro. Depois andou mais metade do que faltava. Então 15, 16 de metro. Depois andou mais metade do que faltava. E teria já andado 31, 32 metros. 31, 32 avos metro. E assim por diante. 63, 64. Mas em que hora que ela ia chegar em 1 metro? Nunca, né? Porque sempre ia faltar uma distância positiva. Porém, o tamanho da distância percorrida vai se aproximar cada vez mais de 1. Começou aqui como meio, depois vai para 3/4, depois para 7/8, depois para 15, 16 e esse número vai ficando cada vez mais próximo de 1. Essa fração cada vez mais próxima de uma fração igual. Depois é 2047 dividido por 2048 e por aí vai. Então, eu tenho um limite nesses passos, né? Bom, tá uma bagunça, mas como eu não estou definição formal ainda, eu tenho um limite conforme os passos vão para o infinito da distância percorrida pelos passos é 1.
eu estava anotando com uma coisa. Tudo bem, entenderam então o conceito de limite no infinito, né? É uma tendência a longo prazo. Mesma coisa eu poderia olhar para trás. Eu poderia olhar para trás, o que aconteceu há muito tempo? Eu poderia Voltei, gente, voltei. Ufa. Já aconteceu. Eu não sei se já aconteceu com vocês no cálculo 1. Já aconteceu com o pessoal no cálculo 2 mais de uma vez. Eu não tenho a internet melhor do mundo. Na verdade, eu até vi como melhorar essa questão, mas já tive problemas com isso. Não é de hoje, mas eu espero não ter mais. Bom, vamos continuar. Que não perdemos quase nada de tempo. Já teve outras vezes que eu perdi tempo mesmo. 10 minutos. 10 minutos vocês não desistem de mim, tá? Mas não deve acontecer mais, não. Andou faltando luz aqui hoje. Também consigo isso. Bom, vamos lá. Definição. Definição. Seja f uma função definida para todo x a partir de um certo valor, para x maior ou igual a zero. Bom, se eu vou olhar para mais infinito, se eu vou olhar para valores muito grandes, a função tem que dar definida para valores muito grandes, senão eu vou falar do quê? Não, enfim. Logo, eu posso dizer o seguinte. Deixa eu abrir o chat. Eu posso dizer o seguinte. O limite quando x tende a mais infinito na f de x é igual a L se conforme x se torna arbitrariamente grande, a f de x se aproxima de L. Então, conforme a quantidade de pessoas comendo pizza se torna arbitrariamente grande, saiu do meu controle, então o tamanho da pizza que sobrou se aproxima de zero. É praticamente isso, tá bom? Então, conforme x se aproxima de mais infinito, não é que se aproxima, porque nunca vai se aproximar, não tem como chegar perto de mais infinito. Mas conforme x vai crescendo indefinidamente, f de x se aproxima, sim, se aproxima de L. Bom, a mesma definição a gente pode dar para negativo, para menos infinito. Bom, se f for uma função definida para todo x antes de um certo valor, ou seja, para todo x pelo menos até um número a, então eu posso dizer o limite quando x tende a menos infinito da f de x é igual a L se, conforme menos x torna arbitrariamente grande, ou seja, conforme x fica arbitrariamente grande negativo, digamos, a f de x se aproxima de L. Sim, só para não confundir, tá? Eu não é que, se ela está definida para x antes de um valor, então o limite para o infinito existe. Não. Porque a gente precisa disso. Eu preciso saber que x pertencente a um intervalo de menos infinito até um valor a função existe. Assim como a partir de um valor a até mais infinito, a função existe. Tem que existir. Se existir, aí a gente vê. Será que funciona? Será que existe limite? Bom, não é o caso. Tem funções que não existe limite. Um exemplo muito, muito conhecido é a função f de x igual a seno de x. Se você olhar para um número muito grande, mas muito grande mesmo, você vai poder dizer qual é o seno desse ângulo? Não. A mesma chance de acertar um ângulo em qualquer lugar, né? Eu não vou ter nenhuma precisão a mais sobre esse ângulo. Mas eu sei o limite para qualquer outro ponto. É uma função contínua.
Ainda assim, limite no infinito não existe. Por quê? Quando o x vai para infinito, ela continua variando de -1 até 1, -1 até 1, e nunca para. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui botar outra coisa aqui. Gostaria de ter colocado antes. Meio. Certo. Então. Não, eu vou mostrar então antes no gráfico. Volta para o gráfico. A gente fica indo de lá para cá, de cá para lá. Então, g de x igual a x. Bom, eu acabei de falar desse, né? Não é nenhum mistério. Quando o x tende a mais infinito, o que acontece com ela? Não apresenta nenhum comportamento de que vai atender a uma coisa ou outra. Ela é completamente vai e vem. Não estou mudando a decisão. Mas a gente tem funções, sim, que quando o x tende a mais infinito, tem um valor que a função se aproxima. Por exemplo, h de x é igual a... E olha só que interessante. A gente vai poder usar aqui para provar 1 sobre x vezes... Alguém ligou a câmera aí? Só avisando, tá? Caso tenha sido proposital ou não. Bom. Primeira coisa, antes de olhar para qual o valor desse limite, tá todo mundo vendo o gráfico, tá? É só para eu ter certeza. Tá todo mundo vendo o gráfico do seno? Tá, ok. Não, beleza. Alguém já respondeu, já é suficiente. Obrigado. Bom, eu tenho um limite. Eu gostaria de saber se existe um limite quando x tende a mais infinito de seno x sobre x, que é essa função h de x que eu coloquei aqui. Na verdade, eu não dei ainda as ferramentas necessárias para fazer essa conta, mas eu vou dar no final da aula, então hoje eu vou assumir uma coisa. Eu posso reescrever isso aqui de que forma? Eu sei que o seno de x ele varia entre 1 e -1. Olha aí de novo surgindo o termo no confronto. Se eu multiplicar dos dois lados por 1 sobre x, eu vou ter que ele varia entre -1 sobre x e 1 sobre x. Então eu tenho aqui a minha função h de x variando entre 1 sobre x e -1 sobre x. A ferramenta que eu vou ainda dar durante a aula de hoje é que o limite quando x tende a mais ou menos infinito, então, mais infinito, de 1 sobre x é igual a 0. Bom, menos infinito vai valer a mesma coisa. Então, menos 1 sobre x vai valer a mesma coisa. É só colocar a constante por fora. Beleza. Sendo assim, eu tenho que o limite quando x tende a mais infinito. Pelo teorema do confronto, de h de x é igual a 0. Tudo bem? Usei o teorema do confronto. Vamos olhar como é que fica o gráfico? Só para ter certeza. Tem aqui o gráfico. Deixa eu escolher o gráfico do outro. Bom, na verdade praticamente não dá para ver, né? Porque fica muito pequeno, muito rápido, sendo x sobre x. Tem o gráfico aqui, normal. Quando o x é 0, ela tem um limite, que é um limite fundamental, que eu vou dar hoje também. Apesar de ela não estar definida em h de 0, em x igual a 0, ela não está definida, porque não posso substituir, né? 1 sobre 0 não existe. Mas conforme vai para mais finito, ela continua variando em torno do 0, mas o quanto ela varia vai sendo cada vez menos. Até que daqui a um tempo vai parecer que é uma reta. Não um tempo dentro da minha paciência, então não vou mostrar isso para vocês, mas depois de um tempo ela passa quase parecer uma reta. Continua variando, mas cada vez menos. A amplitude de variação dela está entre -1 sobre x e 1 sobre x. É isso. Entendendo esta,
Eu falei de duas funções na aula passada, se não me engano. Tem limites com limites no infinito. Eu falei da arcseno. Opa, não. Arctangente, meu Deus. Tangente. Tangente x vai para mais infinito, então o ângulo vai chegando perto de π sobre 2. Dessa forma, eu tenho o seguinte limite. Ih, travou e voltou. A minha internet acabou de aparecer aqui depois de vocês falarem. Que a minha internet deu problema. Eu fiz, gente, tinha dado. Bom, vocês viram esse raciocínio aqui do confronto para a gente chegar ao limite quando o x tende a mais finito da seno de x? Alô, alguém? Alguém? Alô? Oi, professor, a gente está te escutando agora. Ih, gente, acabei de perceber. Nossa. Vocês não fazem ideia do que aconteceu. Eu puxei o fone. É isso que aconteceu. Enfim, foi mal. Não foi de internet. Que coisa. Bom, vamos voltar então. O que eu tinha feito? Eu cheguei a fazer com vocês esse limite quando o x tende a mais infinito da seno de x sobre x? Sim, o teorema deu pra. Essa parte deu pra ouvir. Quando você ia começar a falar da Beleza. tangente é que travou tudo. Tá, beleza. Vou tomar mais cuidado com esse fone. Bom, arctangente, eu falei em outra aula, se não me engano, na aula passada, que quando o ângulo vai se aproximando de π sobre 2, ou seja, do ângulo de 90 graus por baixo, então 89, 89,5 e tal, a tangente vai se aproximando de mais finito. Da mesma forma, a arctangente acontece isso. Quando a arctangente vai para mais finito, o ângulo se aproxima de π sobre 2. Então, a gente aqui um limite que, bom, eu não vou lá para a direita porque não faz sentido mesmo, a gente nunca chega perto do infinito, mas a gente tem o seguinte, que o limite quando x tende a mais infinito da arctangente de x é igual a π sobre 2. Pela lógica que eu expliquei na última aula. Mesma coisa acontece no menos infinito, só que negativo. É uma função antissimétrica. Aliás, o que é uma função antissimétrica? Deixa eu só comentar para vocês. Uma função antissimétrica. Deixa eu apagar algumas coisas, só para limpar. Eu vou apagar isso aqui do seno de x sobre x, tá? Bom, uma função antissimétrica é uma função... Bom, uma função simétrica, primeiro é uma função que ela é... O gráfico dela é simétrico em torno do eixo y. Se você olhar para o gráfico, é como se estivesse espelhado em torno do eixo y. X ao quadrado é um exemplo de função simétrica. Uma função antissimétrica é como se você estivesse espelhado com o eixo y e depois com o eixo x. Você, depois de espelhar com o eixo y, você multiplicou por -1, então você espelhou com o eixo x. Bom, então, uma função é antissimétrica se de x é igual a menos g menos x. Eu olho para um ponto, é a mesma coisa que eu olhar... Explicação péssima dessa parte. Bom, eu quero olhar, por exemplo, g de 10, essa altura g de 10,
ela é igual a menos a altura do g de menos 10. Esse aqui eu tenho menos 10. Aqui eu tenho g de 10. Aqui eu tenho g de menos 10. Enfim. Vale tipo de coisa que num ritmo normal teria dado para falar num certo momento só disso. Enfim. Vale então perceber que a arctangente é uma função antissimétrica que a gente vê assim. Então, se eu tenho um limite quando x tende a infinito, dando um certo valor, quando x tende a menos infinito, dá menos esse certo valor, tá bom? Bom, vamos voltar lá para os slides. O que são assíntotas? Porque eu prometi, né? No título da aula eu falei, assíntotas é um assunto de hoje. Então, a gente diz que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal da função f, se o limite quando x tende a mais infinito da f de x igual a L, ou se o limite quando x tende a menos infinito da f de x igual a L. Ou seja, ou para mais infinito a função se aproxima de L, ou para menos infinito a função se aproxima de L. Vou voltar lá no gráfico. Se eu pego aqui eu escrevo uma função y igual a π sobre 2, eu tenho essa reta aqui. E bom, a partir de um certo ponto elas estão tão próximas que a gente nem consegue distinguir. Mas para x indo para mais infinito, para x se afastando do zero, a curva da função, o gráfico da função tangente a menos da arctangente de x, se aproxima do gráfico da reta y igual a π sobre 2. Mas é isso que quer dizer o limite quando x tende a mais infinito da f de x tender a π sobre 2. Quer dizer que a altura do gráfico vai se aproximar da altura da reta, da constante π sobre 2. Quando x vai para mais infinito, quando eu olho lá para a direita, o gráfico vai estar praticamente próximo, praticamente idêntico ao valor constante π sobre 2. Da mesma forma, se a gente olha para um outro ponto y igual a menos π sobre 2, a gente tem a outra assíntota, né? Outra assíntota horizontal. Para x indo para menos infinito, o gráfico da função se aproxima da reta y igual a menos π sobre 2. Vou voltar para a aula. Gente, muita coisa para falar hoje. Mas estamos chegando. Bom, da mesma forma a gente diz, desculpa, eu devia ter dado um espaçamento, eu não dei sem querer, tá? Da mesma forma a gente diz que uma reta x igual a a, então x é uma constante, então é uma reta vertical, né? Porque são todos os pontos tais que x é igual a a. Então, eu olho, é uma reta vertical. X é igual a é uma assíntota vertical se uma dessas coisas acontece. Ou o limite quando x tende a da f de x é mais infinito, pelo lado direito, ou pelo lado direito é menos finito, ou pelo lado esquerdo é mais finito, ou pelo lado esquerdo é menos finito. Ok? Então a gente vai olhar para outra função lá. Certo? Ao invés de olhar para tangente menos 1, olhar para a função de x igual a tangente de x. Tá aí o gráfico. Tangente de x, essa linha. Bom, se eu olho para o que acontece com a função quando o x se aproxima de π sobre 2, a gente lembra, né, dos ângulos. Se é por baixo, ou seja, se é pela esquerda, se é para valores menores do que π sobre 2, a tangente vai para mais infinito. Se é para valores maiores do que π sobre 2, você vem pela direita, então vai para menos infinito. Então a gente tem aqui uma assíntota. Na verdade, a gente tem uma assíntota que serve tanto para um dos limites quanto para o outro. Essa assíntota x é igual a π sobre 2. Bom,
É uma assíntota porque no comportamento para infinito, entre aspas, a curva do gráfico da minha função ela se aproxima dessa reta. Nesse caso, por quê? Porque o limite quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda vai para mais infinito. E também, ao mesmo tempo, porque o limite quando o x tende a π sobre 2 pela direita tende a menos infinito. Eu não precisava ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu precisava só ter uma. Digamos que eu restringisse x menor do que π sobre 2. Π sobre 2. Ainda assim, isso é uma assíntota, tá? É uma assíntota definida só por causa desse limite pela esquerda. Lembrando, o limite, se eu estiver definindo Lx igual a tangente de x para todos os valores, o limite quando x tende a π sobre 2 não existe. Porque de um lado o lateral é mais finito, do outro lado o lateral é menos finito. A gente já discutiu mais sobre isso na outra aula, na última aula. Qualquer dúvida vocês falam, tá? Estou passando mais rápido agora de uma aula para outra. De uma aula para outra não, do quadro para o conteúdo para o quadro, para o gráfico. Bom, agora essa parte da aula é importante. Desculpa ter demorado, porque eu sei que ficando tarde... Já tive essa experiência essa semana que realmente vai ficando tarde, a gente vai ficando cansado, fica mais difícil de aprender. Eu vou revisar isso na próxima aula. Aqui a gente tem alguns limites fundamentais. Alguns famosos limites servem de base para o cálculo de outros limites. Aqueles que são chamados limites fundamentais. Bom, uma palhinha disso a gente já teve, que foi o seguinte, a gente viu alguns limites que eram mais fáceis de calcular e a partir deles a gente calculava os outros, né? A gente sabia que limite quando x tende a n, quando x tende a x elevado a n, perdão, é a elevado a n. Para o n maior que zero, natural, tal. A gente viu isso. A gente viu também que o limite quando x tende a de uma constante c é igual a constante. A partir dessas informações, a gente conseguiu calcular vários limites na última aula. Deixa eu limpar. Agora eu vou dar outros limites que não são tão óbvios assim, a partir dos quais a gente calcula outros. Então, por exemplo, 1 sobre x é um desses que vem agora. Primeiro que eu vou dar é limite quando x tende a zero descendo de x sobre x. Esse é o limite fundamental que, quando alguém fala de limite fundamental, eu penso nesse. Porque não é um limite óbvio, mas é um limite que a gente tem que lembrar. E de tanto usar, ele faz sentido chamar ele de fundamental, tá? Aparece em vários lugares. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, sim, só uma palhinha no gráfico, que era o seguinte. Eu fiz o gráfico de seno de x sobre x já. Tá aqui. Seno de x sobre x, quando x é igual a zero, não existe. Mas quando x tende a zero, tem um limite, sim. E o limite quando x tende a zero é 1. Ok? Gente, desculpa, eu comecei a falar mais baixo. Talvez não esteja tão bom para ouvir no YouTube. Se bem que eu fechei o YouTube, então não sei. Eu fechei o YouTube sem querer, eu acho que abrindo o gráfico, coisa assim. Espero que, se alguém tiver prejudicado e vocês souberem, por favor, me avisem. Bom, continuar. Voltando lá para o quadro. Mais um limite fundamental. Limite quando x tende a mais ou menos infinito de 1 sobre x a zero. Se r for maior que zero? Na verdade, se r maior que zero é porque... Deixei de escrever isso aqui, tem que corrigir. Aqui eu tenho um R, tá? Ok. Mais uma vez. Na verdade, o R ser maior que zero só vai dar problema com o x indo para menos infinito. Eu coloco agora no YouTube porque ele já grava para mim e eu já fico com a transmissão lá gravada. Mas, sim, obrigado. Bom, aqui o limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x é igual a mais infinito. Já mostrei isso quando r maior que zero, era um R aqui.
Bom, já mostrei isso. Vou ignorar esse R maior que 0 por enquanto. Já mostrei isso na aula passada. O gráfico dá 1 sobre x, né? 1 sobre x. X, y. Ok. Bom. Limite quando x tende a 0 pela esquerda de 1 sobre x é menos infinito. Pelo menos gráfico que eu acabei de mostrar. Eu vou depois fazer uma correção com esses R, se for ímpar, se for par, porque realmente perdeu o sentido sem isso. Sim. Aqui é x elevado a r. Se o r for par, eu vou estar elevando ao número par, um número negativo. Então, mesmo assim, não tem problema. Vai dar mais infinito. Tá? 1 sobre x elevado a r. Enfim. Qualquer dúvida, vocês me param, tá? Limite quando x tende a menos infinito da exponencial de x é igual a 0. Esse aqui é importante, esse aqui é interessante. O gráfico da exponencial de x, e na verdade de qualquer a elevado a x, onde o a é maior do que 1, vai ser assim. Quando o x tende a menos infinito, o valor da função tende a 0. Limite quando x tende a mais infinito da exponencial de x é igual a mais infinito. Pelo mesmo gráfico que a gente viu ali, né? Vai para mais infinito quando x vai para mais infinito. Tem muita função que é assim. Vocês conseguem lembrar de outra? Que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito. Alguém consegue lembrar de outra? Bom, tudo bem. Tem x ao quadrado. Por mais que ela não pareça, nossa, tão imponente quanto a exponencial de x, o que acontece com ela? Para x indo para mais infinito, ela está cada vez aumentando mais. Ninguém para. Beleza, então. Ok. Limite quando x tende a 0 pelo lado direito da linha de x é menos infinito. O gráfico da linha de x é importante também a gente dar uma olhada. Aqui passa pelo 1, a raiz da função é 1. A linha de x é assim. Ok? O limite quando x tende a π sobre 2 pelo lado esquerdo da tangente de x é mais infinito. Já comentei naquele gráfico. E também a gente tem o limite quando x tende a π sobre 2 pela direita da tangente de x é menos infinito. Pelo menos o gráfico que eu comentei. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora. Eu vou encerrar. Professor, antes de você encerrar, você pode voltar no slide que você estava falando sobre assíntotas? Assíntota, sim. É porque eu tava anotando um negócio e aí você acabou passando, não deu para anotar a última parte desse Tudo bem. vertical. Só ver. Deixa eu tirar uma print mais fácil, peraí. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Gente, eu prometi para vocês algumas coisas, né? Alguns problemas a resolver. Bom, a maioria das coisas, na verdade, tá tudo lá no site do Cálculo 1. Inclusive o problema do DRE inválido tem instruções lá no Cálculo 1. Alguém perguntou se eu tenho pasta no Ava. Eu tenho uma pasta no Google Drive. Tá lá no site do Cálculo 1. Tá tudo no site, realmente tá no site do Cálculo 1. Deixa eu pegar aqui. Alguém já tá com o site aí no Ctrl V? Tá, eu pego aqui. Uhum. Cálculo 1. Pronto. Alguém já foi mais rápido que eu. Então, eu tenho uma pasta no Google Drive do Cálculo 1. Google Drive esse que está no site do Cálculo 1. E eu mandei no privado para alguém. É porque quando alguém me pergunta, fica no privado para eu mandar. Enfim. Professor, teremos aplicação derivada para calcular velocidade instantânea com o senhor? Bom,
eu acho que cálculo 1 tá. Vocês estão comigo até o fim. Sim, acredito que sim. Eu falar de derivada sem falar de velocidade, eu não fico. Não faço. Bom, mais alguma coisa, gente? Bom, nesse caso, boa noite para vocês. Sim, uma coisa importante. Tem monitoria agora. Lá no site do Cálculo 1 tem essas informações. É uma coisa que eu não avisei no Siga. Eu vou responder e-mails que estão antigos lá, porque essa semana foi uma semana muito, muito, muito difícil. Então, eu vou responder os e-mails. Tem gente que eu atrasei resposta de e-mail mesmo. Vou agora responder. Professor, as provas tendem a ser do nível das listas? Eu não dei a olhada na lista do Roussi ainda, que eu dei uma olhada só no começo, mas aí, bom, para olhar o cálculo 1 inteiro, não deu ainda. E é a lista que, assim, virou agora a lista oficial do unificado desse período letivo excepcional, porque já está tudo pronto. Professora, P1 vai até que parte? Posso olhar aqui. Eu acho que eu tenho aqui. P1 vai até a regra do produto e a regra do quociente da derivada. Não. Vai até derivada de polinômios e exponenciais. Então vai até a matéria da quarta que vem. Não, quarta que vem? Não é essa quarta, é a outra. É a outra. É isso. Professor, você recomenda fazer os exercícios do Stewart ou a lista ou só a lista unificada? Olha, quando eu fiz cálculo 1, eu estudei pelo Stewart. Eu consegui o Stewart e assim, eu não tive contato com a lista na época, não sei, não era tão divulgado, não sei. E deu tudo certo, assim, foi uma grande companhia para mim, os exercícios do Stewart, porque você vai praticando, vai ficando mais íntimo dos assuntos. Mas as listas de exercício que eu já passei, elas foram muito bem recebidas. E eu imagino, eu já tive aula com o professor Roussi, ele é um ótimo professor, então eu imagino que as listas dele sejam ainda melhores. Então, assim, talvez seja até mais eficiente do que fazer os exercícios do Stewart. Cálculo 1 é aquilo, nunca é demais fazer exercício, nunca. Então, mas bom, resposta para você seria a seguinte: você traça qual é a primeira prioridade. Talvez a lista seja a primeira prioridade. E depois, ainda tenho tempo, deu para administrar as coisas e tal, parte para o Stewart. Beleza? Bom, mais alguma dúvida? Alguma coisa? Nada. Bom, gente, então é isso. Abraço a todos. Boa noite. Nos vemos na quarta-feira. Bons estudos e bom descanso. Boa noite.